Em certa ocasião, Jesus perguntou às pessoas que estavam com ele: quem é o filho que obedece ao seu pai? É aquele que fala assim: pai, eu vou fazer o que o pai mandou, mas não vai. Ou aquele filho que fala assim: eu não vou, mas depois ele se arrepende, vai e faz o que o pai mandou. Nós sabemos que é aquele que faz a vontade do pai. Isso aqui tem que estar em nossa mente quando nós lemos a palavra de Deus e quando nós vivemos a nossa vida no dia a dia. E hoje veremos um pouquinho de como é que o apóstolo Paulo trata esse tema da obediência. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos estudando a Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Agora vamos finalizar esse capítulo. Convido você a se juntar a mim em oração. Senhor nosso Deus, obrigado por essa carta, obrigado por essa oportunidade de junto nós lermos a Tua palavra. Senhor, mais uma vez, nos ensina. E nos ensina não só agora, Senhor, mas em todos os momentos que a gente abrir a Bíblia para estudar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Bíblia. Obrigado porque ela existe no nosso idioma. E abençoa, Senhor, todas aquelas pessoas que estão hoje trabalhando em traduções da Bíblia para outros idiomas. Oramos juntos em nome de Jesus. Amém. Diga seu amém também. Você percebeu que eu orei também pelos tradutores, não é? Eu tenho grande estima, grande apreço pelas pessoas que se dedicam à tradução. Hoje existe um grupo de cristãos que se reuniu lá em Moçambique. Moçambique tem idiomas locais e também a língua portuguesa. E eles se reuniram, grupos cristãos, que aqui no Brasil às vezes estão brigando entre si, tá? Mas lá eles se reuniram, cristãos de diferentes linhagens evangélicas, católicas, para juntos trabalharem com a tradução da Bíblia para um idioma local que ainda não tem nenhum texto da palavra do Senhor no idioma deles. Se as pessoas precisam também da palavra de Deus, eu convido você a também orar diariamente por aqueles que hoje estão lutando pelas traduções da palavra de Deus. E tenha gratidão a Deus pelas pessoas que lutaram para traduzir a Bíblia para o português, para a gente poder hoje desfrutar disso. Então estamos aqui, Romanos capítulo 10, e nós viemos acompanhando a leitura. Se você perdeu, depois desse vídeo volte, recapitule, leia os textos sagrados também e aprenda esse conteúdo maravilhoso. Paulo vinha falando então da importância, né, do ouvir a mensagem de Cristo, para daí ouvindo então a pessoa poder ter fé. E ele perguntou assim no verso 18, mas eles não ouviram? Ele está falando de quem? Quem são eles? Vamos recapitular aqui. Paulo está falando do problema daqueles do povo de Israel que não creram em Jesus. Eu quero aqui ajudar mais uma vez, eu já falei isso algumas vezes no canal, mas acho que é sempre importante trazer esse ponto. Não caia no equívoco que muitos cristãos caíram de pensar mal do povo judeu. Primeiro, porque a gente não deve pensar mal e querer o mal de ninguém. Primeiro isso. E segundo, tem um equívoco muito grande. Gente que chegou a dizer palavras amaldiçoadoras contra o povo de Israel, esquecendo que Deus ama esse povo, Deus formou esse povo para si, e a Bíblia tem profecias que ainda se cumprirão nesse povo e que são relacionadas ao nosso Senhor Jesus. As pessoas que falam essas bobeiras também esquecem que Jesus... Qual foi mesmo a etnia de Jesus? Onde é que ele nasceu? Em que povo? O povo de Israel. Jesus era judeu. Todos os apóstolos também eram judeus. A primeira igreja formada, ela era quase 100% de judeus. E quem evangelizou o mundo antigo foram os judeus. Então não caia nessa bobeira, nesses maus conceitos. E Paulo aqui ele está com uma dor no coração, porque ele faz parte daquele grande grupo de judeus que nessa época aqui seguia Cristo. Assim como hoje. Hoje tem os judeus chamados messiânicos, parece que são mais de 2 milhões já no mundo, e tem no Brasil inclusive também, tá? Que são judeu mesmo, judeu de etnia, ou judeu que é um prosélito, quer dizer, uma pessoa que aderiu ao judaísmo, mas que acabaram se convertendo a Cristo, entendendo que Jesus Cristo, ou em hebraico, né, Yeshua HaMashiach, é o próprio Senhor. Ele é o Messias prometido. Então essas pessoas se dobram diante de Cristo e aceitam o senhorio de Cristo. Paulo era um desses. E Paulo tinha grande dor pelos seus irmãos israelitas que não andavam com Cristo. E ele fala assim, mas eles não ouviram essa mensagem? Porque eles não creram, né? Será que eles não creram por não ouvir? Será que é o caso, por exemplo, dos nativos lá, de uma porção de Moçambique que nunca ouviram o evangelho em sua língua? Ou é o caso aqui semelhante a pessoas no nosso país, no nosso idioma, em que o evangelho é ensinado em todo o tempo, em todos os lugares, e as pessoas não dão atenção para isso?
Será que não ouviram? Claro que sim. Aí Paulo vai fazer uma citação aqui. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Paulo está falando que não há aqui uma justificativa para não terem andado com Jesus Cristo. Nós já estudamos na Bíblia, aqui nesse canal, uma porção da Bíblia Sagrada que fala como as pessoas que nunca tiveram acesso ao conhecimento do sagrado observaram a realidade, coisas como as estações do ano, as relações humanas, os animais, e acabaram traçando normas de conduta para si mesmos. Coisas muito fundamentais, como eu não vou fazer para o outro o que eu não quero que o outro faça para mim. O Antigo Testamento tem também trechos apontando para como a própria criação de Deus, ela aponta para o Criador. E Israel recebeu, Paulo já falou disso, né? A lei, as promessas, receberam os patriarcas, todo o Antigo Testamento, tudo apontando para Cristo. Mesmo assim, mesmo essa voz de Deus ressoando por toda a terra, muitos optaram por não seguir. Novamente pergunto, diz Paulo, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, aí ele vai citar Moisés. Moisés disse, farei com que tenham ciúmes de que não é meu povo e os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Paulo está explicando que quando Moisés, lá atrás, imagina se isso aqui já é antigo para nós, para Paulo também era. Tá? Alguns cristãos têm a ilusão, falta de conhecimento de história, né? Que todo o período da Bíblia, tudo era mais ou menos perto. Tá? Paulo, no Novo Testamento, ele às vezes cita escritos que têm ali mais de 1000 anos, alguns têm em torno aí de 2000 anos. Então era muito longe também para eles, era outra cultura. Mas está questando. Farei, Deus, né? Deus fará com que o povo de Israel tenha ciúme de quem não é seu povo e provocará o povo de Israel a ira por meio de um povo sem entendimento. Como é que é isso? Isso Paulo agora está introduzindo. E eu vou pedir para você, se você é daquelas pessoas que anota, eu vou pedir agora uma coisa para você. Pegue seu caderninho, pegue esse verso aqui e anote, tá? Por quê? Nós vamos avançar no estudo. E esse verso aqui vai ser muito importante quando a gente for avançando nas próximas semanas, né? Nós vamos passar ali pelo capítulo 11, vamos chegar ao 12, e nós vamos ver alguma coisa muito interessante sobre a relação dos não-judeus com os judeus. A relação nossa com o povo de Israel. Mas aqui nesse momento era uma profecia que dizia o seguinte, olha, Israel vai ter um ciúme despertado por gente que não é do povo de Deus, ou seja, pessoas que não foram do povo formado por Deus, gente como eu, por exemplo, e que aceitou o chamado de Cristo e resolveu andar com Cristo. E aí esse povo olha, assim como tem hoje acontecendo, né? E diz assim, mas esses cristãos aí, eles não têm nada a ver com a gente, eles estão falando de Deus aí, mas eles estão seguindo esse Cristo. Eles nem deveriam invocar o nome de Deus, né? Há um ciúme deles por causa da gente. Por quê? Porque nós recebemos essa mensagem. E também eu provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. A ideia aqui de sem entendimento é porque o entendimento foi dado a Israel quando Israel recebeu o Antigo Testamento. Os outros povos não receberam o Antigo Testamento, a não ser depois pela pregação do Evangelho de Cristo. Então é essa a ideia. E de fato, muitos de Israel se convertem a Cristo por um processo muito peculiar. Eu vou pegar primeiro o processo mais comum e talvez o mais óbvio, né? A pessoa está lá vivendo sua vida, né? E aí, em algum momento, ela se depara com um anúncio do Evangelho de Cristo. E ela ouve aquilo e aí algo parece que bate fundo. E aquilo desperta uma curiosidade, uma vontade, até que essa pessoa resolve se entregar a Cristo. Só que em Israel, tanto no tempo de Paulo, quanto até os tempos de hoje, acontece também, além desse, um outro processo. É a pessoa que ouve essa história toda e ela meio que se ofende. E diz assim, como assim? Eles estão invocando o nome do Senhor, do nosso Senhor, e misturando aí com essa coisa de Cristo. E aí eles vão estudar. E alguns vão ler o Novo Testamento. Só para provar que você está errado. Sério. E aí, eles descobrem que é tudo verdade. Quando um judeu que conhece as Escrituras, o Antigo Testamento, ele começa a ler o Novo Testamento, ele começa por onde? Mateus.
Se você não viu aqui no canal ainda, eu convido você para ver a playlist de Mateus. Mas aqui eu vou lhe dar uma dica. Mateus, ele era um dos 12 discípulos de Jesus, um judeu. E ele escreveu esse evangelho, o evangelho de Mateus, ele é endereçado em primeiro lugar à igreja lá daquela época, a primeira igreja logo formada, que era cheia do quê? De judeus. Então Mateus o tempo todo, ele usa termos dos judeus. Ele cita profecias do Antigo Testamento que Jesus cumpriu. Ele vai traçando todo um panorama histórico, conectando Jesus com toda a expectativa que o Antigo Testamento colocava no Messias. Quando um judeu resolve ler o Novo Testamento para provar que você está errado, e ele bate em Mateus, e claro, um judeu que sabe que quando se escreve ali Jesus é a forma grega, né, de um nome hebraico, Yeshua, que é o mesmo nome de Josué do Antigo Testamento. Sabe o que acontece? Ele se converte. Ele se converte por um processo que para mim e para você é muito estranho. Entre os cristãos já aconteceu isso, por exemplo, o grande autor britânico, C.S. Lewis, aquele que escreveu O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, ele era ateu. Tá? Ele foi estudar a Bíblia para provar, usando a própria Bíblia, o absurdo que era crer num Deus. Ele, como um homem inteligente que ele era, ele fez essa leitura e ele entendeu. Eu estava errado, está tudo certo, e eu vou me converter, e eu vou seguir a esse Cristo, e se tornou um instrumento muito útil na mão de Deus para a propagação do Evangelho. Né? Então esse processo acontece. Eu falei no começo do vídeo sobre traduções, eu já vou retomar aqui o texto, tá? Eu preciso lhe falar algo que acontece em Israel hoje para que você se junte a mim em oração pelo povo de Israel para a conversão deles a Cristo. Existe todo um trabalho também de tradução do Novo Testamento para o hebraico, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, e nós temos manuscritos antigos em grego. E existe um trabalho hoje de pessoas que traduziram para o hebraico, para que quando um judeu que não segue Cristo se depara com o Novo Testamento, ele se depara no seu idioma, e ele consiga fazer conexões muito rápidas com o Antigo Testamento e entender o senhorio de Cristo. Isso já tem, né? A gente tem, por exemplo, o trabalho do rabino David Stern, eu já comentei aqui no canal, a Bíblia Judaica Completa em português, é uma tradução que vem dessa Bíblia que eles trabalham em hebraico. E eu peço que você se junte a mim em oração pelas traduções da Bíblia, que venham traduções em todos os idiomas, porque é essencial ter o texto sagrado para poder caminhar dentro do Evangelho. Essencial. A pessoa, ela aceita a Cristo, mas ela não consegue desenvolver a sua fé sem o conhecimento da Bíblia. Então vamos nós aproveitar a Bíblia em português, mas vamos orar também por traduções para outros idiomas. Então, Paulo aqui, né, retomando, ele ainda diz que Isaías diz, ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Isso é muito especial. É Deus se manifestando aos não-judeus. Porque lá nessa época de Paulo, né, quem seriam aqueles que, ou até um pouquinho antes, né, quando Jesus chegou, quem eram os que procuravam a Deus? Quem eram aqueles que perguntavam por Deus? Os judeus. Os outros povos viviam no paganismo, no politeísmo e todas aquelas tolices, né? E aí Deus começa a se revelar a outros povos. Nós temos lá no Evangelho, Jesus faz uma viagem para fora de Israel, vai lá no norte, ultrapassa as fronteiras, na direção lá de Tiro e Sidom, quando ele conhece aquela mulher, né, que tem a sua filha lá, a sua criança terrivelmente endemoniada, e ela tem aquele diálogo com Jesus muito curioso sobre a relação da casa, dos filhos da casa com o cachorrinho. Muito, muito legal aquilo. Lhe convido a conhecer esse material. Tem aqui no canal, eu vou deixar aqui algum link, provavelmente aqui em cima, em algum lugar no card, para você poder ver essa história. E aí, pessoas que não procuravam começaram a ter acesso ao Evangelho. Daqui a pouco os evangelistas saem de Israel e começam a levar a palavra de Deus para diversos lugares. E aí pessoas que não estavam procurando por Deus acharam Deus. Imagina os atenienses que não se ocupavam de outra coisa a não ser falar da última novidade. E em linguagem bem bonita, dizendo o quê? Fofoca. Né? Eles só queriam falar da vida alheia. De repente chega Paulo lá. Paulo, um homem inteligente, sagaz, ele passeia pela cidade, vê aquele monte de ídolos, falsos deuses, fica angustiado. E ele encontra lá o tal do altar ao Deus desconhecido. É uma história bem antiga. Houve uma doença lá na cidade, eles não sabiam, ficavam fazendo sacrifícios de animais para tudo quanto era Deus, a doença não passava. E aí alguém diz, vai que tem um Deus aí que a gente não conhece, faz o sacrifício também, fizeram um altar para ele também. Paulo é sagaz. Ele pega esse altar e fala assim, o que vocês adoram e veneram e honram, sem conhecer, eu vim aqui anunciar para vocês. Esse Deus que vocês não conhecem é o Criador do céu e da terra. E aí ele
vai e evangeliza, e pessoas se convertem, se formam uma igreja. Claro que existe muita rejeição também, né? Mas veja, pessoas que nem estavam procurando, acabaram achando. Pessoas que nem estavam ali perguntando por Deus, chegou a resposta para eles. Mas a respeito do povo de Israel, o que disse? O tempo todo, isso aqui é a palavra de Deus, é Deus se referindo a isso, tá? O tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Isso aqui condensa uma parte muito triste da história de Israel, que se repete ao longo do Antigo Testamento. Deus chamando o povo, e aí o povo se volta para Deus, aí passa um tempo, o povo resolve se rebelar contra Deus e fazer um monte de barbaridade, e Deus continua estendendo a mão. São séculos e séculos e séculos de gerações que se sucedem. Uma geração adora Deus, daqui a pouco a geração seguinte já cai no pecado. Daqui a pouco tem uma renovação espiritual e eles se voltam para Deus. Daqui a pouco gerações e gerações no pecado de novo. Daqui a pouco gerações e gerações voltando para Deus. E Deus continuamente estendendo as mãos a um povo desobediente e rebelde. É muito triste essa história. O livro de Juízes é um dos livros que eu tenho mais dificuldade em ler. Não dificuldade de entender, mas de ler mesmo. É um livro que me dói tanto, porque ele fala tanto da gente. Ele fala tanto de quem nós somos. Da nossa rebelião, da nossa rebeldia, daquela ideia, né? Naquele tempo não havia Deus, não havia rei em Israel e cada um fazia como achava melhor. Não havia rei mesmo. Eles nem reconheciam o reinado de Deus. E era uma vida, assim, completamente desregrada, e só desgraça, desgraça, desgraça. Eles perpetuando ali a desgraça e horrível. Mas nos ensina muita coisa também, porque quando o povo se voltava para Deus, se voltava em arrependimento, e Deus estendia a mão, e Deus tratava deles, né? Maravilhoso também esse aspecto. E aqui eu fazendo essa conexão de Romanos com Juízes, eu quero trazer para nós hoje. Quando a gente lê isso aqui, o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Quem somos nós nesse verso? Obviamente não somos Deus. Mas será que nós somos aqueles que são os instrumentos de Deus para estender a mão às pessoas que estão vivendo continuamente em desobediência e rebelião? Ou será que nós, que lemos a Bíblia e que frequentamos igreja e que usamos o nome cristão, será que somos nós que continuamente somos desobedientes e rebeldes? É a velha história da fachada, né? É sempre importante a gente se autoexaminar e a gente fazer isso em oração diante de Deus e pedir misericórdia de Deus para que Deus nos revele os nossos caminhos, para que a gente não seja gente de fachada, para que a gente não seja gente que vive continuamente em desobediência e rebelião. Porque obedecer a Deus não é aderir a uma religião, não é aderir a um CNPJ, fazer ritos e uma série de pode e não pode. É realmente andar com Cristo. Sabe, o pessoal lá, os apóstolos que andavam com Cristo, não tinha a multidão que vinha e voltava e mudava o tempo todo. Pois é, os que andavam com Cristo eram discípulos de Cristo, a multidão não era. O nosso negócio é andar com Cristo. Então nós precisamos fazer aqui uma autoavaliação, para que não sejamos nós um povo desobediente e rebelde. Eu agradeço a sua companhia ao longo desse estudo, especialmente agora que finalizamos o capítulo 10. Convido você a ler o capítulo 11 para a gente se preparar para o nosso próximo estudo. Se esse material aqui foi bom para você, eu já lhe pedi isso antes, peço novamente, compartilhe com uma pessoa. E eu sempre lhe convido, volte na próxima para a gente fazer o que a gente tem feito aqui todas as vezes. Aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.